Emil Petrescu nasceu em 1904, em um pequeno vilarejo chamado Moara, na Romênia. Desde pequeno, ele foi uma criança estranha, introspectiva e dotada de uma visão aguçada para detalhes sombrios que escapavam aos olhos comuns. Enquanto outras crianças temiam a escuridão, Emil parecia atraído por ela. Seu talento para o desenho começou a despontar muito cedo, e logo ele se tornaria conhecido como o jovem prodígio que desenhava como se pudesse ver a alma das pessoas. Porém, ninguém imaginava que essa habilidade se tornaria a fonte de um terror tão profundo, capaz de deixar sua marca nas décadas seguintes. Primeiros anos e o início do mistério. Aos 18 anos, Emil foi estudar pintura na cidade grande, onde teve contato com mestres das artes plásticas. Durante esse período, ele experimentou várias técnicas, mas logo se afastou dos estilos tradicionais, criando uma nova abordagem, quase etérea, de retratar as emoções humanas. Seus professores ficavam fascinados e perturbados pela intensidade sombria de seus quadros, onde os olhos das figuras pareciam ter vida própria. Como um crítico de arte observou, as pessoas nos retratos de Emil não estão apenas pintadas, elas estão presas, suspensas entre a vida e a morte. Após concluir seus estudos, Emil voltou para Moara, recluso e ainda mais excêntrico. Ele já não aceitava comissões normais de pintura, passava dias sem comer, sem dormir, obcecado em captar algo além da aparência. Nas noites sem lua, era visto caminhando em campos desolados, sempre sozinho, com um olhar perdido. Segundo relatos da época, Emil dizia que a verdade da alma só aparecia nas sombras. As pinturas assombradas. Logo, começaram a surgir rumores no vilarejo. As pessoas que posavam para Emil se queixavam de uma sensação de fraqueza após as sessões, como se tivessem deixado algo essencial nas mãos do pintor. Uma de suas primeiras vítimas foi um jovem chamado Vitor. Ele era um homem saudável, vibrante, mas depois de posar para Emil, tornou-se pálido, introspectivo e, em poucos meses, desapareceu sem deixar rastros. Os vizinhos contavam que, nas noites antes de desaparecer, Vitor dizia ouvir sussurros vindos do quadro, e que seus próprios olhos, refletidos na tela, o encaravam com um medo que ele próprio não sentia. O quadro de Vitor foi o primeiro a ser chamado de O Assombrado. Os olhos na pintura pareciam mover-se lentamente, acompanhando o observador, e mesmo aqueles que não acreditavam em superstições sentiam-se desconfortáveis ao observá-lo. Emil, no entanto, ignorava os rumores, concentrando-se em seu trabalho, como se estivesse em uma busca obsessiva e solitária. O horror que crescia. Entre 1930 e 1941, Emil pintou dezenas de pessoas no vilarejo. Alguns modelos, assustados com os relatos, desistiram de posar, mas sempre havia outros que eram atraídos pela fama de Emil e pela promessa de que ele o capturava a alma. Os registros de desaparecimentos aumentavam. Cada quadro parecia mais sombrio, e o terror de Moara crescia. Chegou ao ponto de o padre da aldeia visitar Emil, advertindo-o sobre a obra das trevas. Emil sorriu e respondeu apenas: "Eu não trabalho para as trevas. Eu só pinto o que elas me mostram." Foi então que Stefan Ionescu, um detetive aposentado e cético, decidiu investigar o caso. Ele não acreditava em lendas ou fantasmas, mas os desaparecimentos em Moara o intrigavam. Sua aproximação de Emil foi lenta e cuidadosa. Ele conseguiu convencê-lo a pintá-lo, mas com uma condição: assistiria todo o processo. Durante a pintura, Stefan ficou impressionado pela concentração de Emil e pela maneira quase hipnótica como ele misturava as cores. Contudo, a cada pincelada, o detetive sentia como se uma camada invisível de sua essência estivesse sendo retirada, deixando uma angústia inexplicável em seu peito. Quando o quadro foi terminado, algo estava estranho. Os olhos de Stefan pareciam refletir um grito silencioso, um desespero que ele jamais havia experimentado. Ele deixou a casa de Emil com um frio profundo que não o abandonava. Naquela noite,
Stefan desapareceu. A última pintura e o desaparecimento de Emil. Com o desaparecimento de Stefan, a notícia se espalhou rapidamente. As pessoas finalmente invadiram a casa de Emil, onde encontraram todos os quadros que ele pintara ao longo dos anos. Em cada um, os olhos dos retratados pareciam vivos, assombrados por uma angústia sombria. A casa inteira estava impregnada de um cheiro de óleo de tinta, e o silêncio que emanava das paredes era sufocante. No ateliê, eles encontraram uma nota escrita à mão, com as seguintes palavras: eles agora estão livres. Não precisam mais do corpo, mas estão em paz, em minha obra eterna. Sou apenas o meio para a sua verdade. Emil Petrescu nunca mais foi visto após aquela noite. A lenda continua. As pinturas de Emil foram trancadas em um armazém, mas, eventualmente, um colecionador as adquiriu e, com o tempo, algumas foram vendidas para indivíduos que procuravam por obras raras e bizarras. No entanto, esses compradores relataram noites de pesadelos, visões de sombras se movendo nas paredes e sussurros que pareciam sair das telas. Um curador relatou que, ao olhar um dos quadros de perto, sentiu o que descreveu como uma mão fria segurando seu coração. A partir de então, as pinturas de Emil Petrescu foram mantidas guardadas, longe dos olhares do público, conhecidas como as pinturas malditas. Ninguém sabe ao certo o que Emil capturava em suas obras, mas os rumores persistem. Dizem que ele era capaz de aprisionar as almas dos que retratava, condenando-as a vagar por uma eternidade silenciosa nas profundezas do óleo de suas pinturas.